Desde muito cedo, aprendi que o silêncio pode machucar mais do que qualquer grito. Quem deveria me proteger foi quem mais me feriu. Meu próprio irmão. Doía ver minha mãe fingir que não via, que não ouvia, como se nada estivesse acontecendo. Mas o mais devastador foi que tudo veio à tona no momento mais doloroso da minha vida. Minha mãe escondia um segredo que mudaria totalmente minha visão por ela. Uma história surpreendente, com um final talvez assustador. Antes da gente mergulhar nessa história, posso fazer uma perguntinha? Me contem aí nos comentários. De que lugar do Brasil vocês estão me assistindo? Eu fico tão feliz em saber que minha voz consegue alcançar tantos cantinhos diferentes desse nosso país tão grande. E, se não for pedir muito, deixa um like e se inscreve no canal, tá bom? Isso ajuda demais essa velhinha aqui a continuar dividindo suas memórias com vocês. Onde tudo começou, quando eu era pequena, me diziam que a família era o lugar mais seguro do mundo. Eu cresci ouvindo isso, acreditando que seria o lar onde sempre encontraria conforto, onde me protegeriam de tudo e de todos. Mas, com o tempo, aprendi da maneira mais difícil que isso é uma mentira. A maior mentira que alguém pode contar. Porque, na minha casa, dentro do meu próprio quarto, com bonecas e brinquedos nas prateleiras, eu vivi um inferno. E esse inferno foi causado por quem deveria me proteger. Eu sou Letícia Lima, e nasci em 1951, numa cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, chamada São João do Rio Claro. Numa época onde meninas eram ensinadas a serem quietas, a obedecerem sem questionar e, acima de tudo, a serem gratas. Gratas por estarem vivas, por terem comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Mas eu não era grata. Eu era só a filha indesejada, a menina que nasceu no momento errado, o erro de cálculo de uma família que já tinha um filho perfeito. Rafael era o meu irmão. 15 anos mais velho que eu, moreno, alto, com aqueles olhos verdes que chamavam a atenção por onde passava. As pessoas diziam que ele era bonito demais, que partia corações. Mal sabiam que o primeiro coração que ele quebraria seria o meu. Sempre foi o favorito pela minha mãe, algo que eu sempre estranhava. Nunca conheci meu pai, apenas sabia que havia saído de casa quando soube que minha mãe estava grávida de mim. Diziam que era um homem trabalhador, com o olhar sério e muito quieto. Até hoje não se sabe o motivo desse abandono familiar. Eu devia ter uns 5 anos quando comecei a perceber que algo estava errado. Eu brincava no quintal, correndo atrás das galinhas, ou fazendo casinhas com o barro, quando comecei a ouvir os gritos de Rafael. Não eram gritos comuns, eram gritos de quem estava descontando uma raiva profunda. Eu os ouvi, mas estava tão acostumada com aquilo que muitas vezes ignorava. Mas naquele dia foi diferente. Marta, você tem que fazer essa menina aprender. Se não aprender, vai crescer sem saber seu lugar. Eu sou o homem dessa casa. Rafael disse, como se fosse um deus, o único que importava. Meu irmão era sempre o herói, o escolhido. Eu, no entanto, não passava de um erro. Até que um dia, quando eu estava no meu quarto, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Rafael entrou no meu quarto sem bater, como sempre fazia, e me olhou com um sorriso estranho no rosto. Você está linda hoje, Letícia. Ele disse, com a voz mais suave do que o normal. Eu, sem entender, sorri e respondi, apenas como quem ouve uma palavra doce do irmão mais velho. Mas esse sorriso dele estava carregado de algo que eu não consegui identificar. Algo que me fez sentir um desconforto que nunca senti antes. Ele se aproximou mais, e quando dei um passo para trás, ele fechou a porta. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo muito errado estava prestes a acontecer. Rafael, o que você está fazendo? Perguntei, minha voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas se aproximou de mim mais uma vez, me olhando com uma intensidade que nunca vi antes. Você é minha, Letícia. Só minha. Ninguém vai te ter além de mim. Eu congelei.
Eu nunca entendi direito o que ele quis dizer, mas eu sabia que era algo que não deveria acontecer. Eu era só uma menina. Ele era meu irmão. Mas ali, naquele quarto, naquele momento, ele me fez entender que para ele, eu não era nada mais que um objeto, uma propriedade. Eu tentei gritar, mas ele me silenciou com a mão. Se você gritar, eu conto para a mamãe que você me procurou. E você sabe o que ele vai fazer. O medo apertou meu peito, me sufocando, e eu só consegui ficar ali, imóvel. Ele me beijou à força, e tudo em mim gritou. Mas eu não pude fazer nada. Ele estava mais forte, ele tinha o controle, e eu não sabia o que fazer. Quando ele saiu do quarto, eu fiquei ali, parada, com o corpo tremendo e o coração disparado. Eu não sabia o que aquilo significava, mas eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo dentro da minha casa. Algo muito mais sombrio do que eu podia entender. Eu corri para o banheiro e tentei me esconder. Mas meu reflexo no espelho só me lembrava da dor. Era como se eu tivesse me partido por dentro, como se não houvesse mais nenhum pedaço de mim que ainda fosse inteiro. Naquela noite, minha mãe entrou no meu quarto. Vi os olhos dela se desviarem do meu corpo, como se já soubesse o que tinha acontecido, mas não queria ver. Eu vi o medo nela, o mesmo medo que eu sentia. Ela nunca me disse nada, nunca questionou, nunca me protegeu. Ela me sussurrou com a voz embargada, como se quisesse me dar algum tipo de consolo. Vai passar, filha, vai passar. Mas não passou. Nada passou. A cada dia, Rafael ficava mais ousado. Cada vez mais ele passava pela minha porta, mais ele me tocava. Mais ele me fazia acreditar que eu não tinha valor, que eu não era nada além de um pedaço de carne, algo que ele poderia dominar. Mas em algum momento, eu percebi que não podia continuar vivendo daquele jeito. Eu sabia que tinha que fugir, mas fugir de quem? Dele? Do meu pai? Da minha mãe? Da dor? Não sabia para onde iria, mas sabia que não poderia ficar mais ali. Eu planejei tudo, em silêncio. Uma fuga, qualquer coisa que me tirasse daquele inferno. Mas, quando finalmente consegui, uma surpresa me aguardava. Uma surpresa que mudaria toda a minha vida. Foi aí que, ao tentar sair de casa, uma visita inesperada apareceu. Dona Laura, uma mulher da minha igreja, que sempre me dava olhares cheios de preocupação, apareceu na minha porta. Ela tinha algo para me dizer. Algo que eu não esperava ouvir. Algo que mudaria tudo, e ao mesmo tempo, me deixaria ainda mais perdida. Ela sabia de tudo. O que Dona Laura tinha a me contar seria o começo de um novo capítulo. Mas o que ela disse me fez questionar tudo o que eu acreditava ser verdade. Meu mundo nunca mais seria o mesmo. O destino de uma fuga. Dona Laura apareceu na minha porta quando eu estava prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida. Eu tinha o plano, tinha a coragem, e achava que finalmente conseguiria escapar daquele inferno. Mas, quando vi aquela mulher, algo dentro de mim mudou. Ela estava ali, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de quem já sabia de tudo, de quem tinha uma verdade sombria para me contar. Letícia, eu sei o que está acontecendo na sua casa, ela disse, sem rodeios, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua voz, calma, quase maternal, fez o meu estômago gelar. Eu estava sem palavras. Como ela sabia? Eu nunca tinha dito nada para ninguém. Mas na mesma hora, eu percebi. Ela sabia, não porque eu tivesse falado, mas porque ela já tinha visto os sinais. Dona Laura morava sozinha na casa ao lado, uma mulher sábia e com uma sensibilidade única. Sempre me tratou com gentileza, mas havia algo nela, uma aura de mistério, que me fazia desconfiar de que ela sabia muito mais do que eu imaginava. Eu vi o que aconteceu. Vi quando ele entrou no seu quarto. Vi o olhar dele. E eu vi o que você sofreu, Letícia. Eu te vejo. Eu sei o que ele está fazendo com você. Eu, paralisada, não sabia o que dizer.
As palavras falharam. Meu corpo inteiro tremia. Eu tinha que falar alguma coisa, mas o medo me paralisava. Por quanto tempo ela sabia? Ela sabia desde o começo? E minha mãe? Como ela não viu? Como ela nunca fez nada? Eu estava ali, diante daquela mulher, e pela primeira vez, uma chama de esperança se acendeu dentro de mim. Não estava sozinha. Eu não estava inventando tudo aquilo. Alguém sabia. Alguém entendia. Você precisa sair daqui, Letícia. Dona Laura disse com firmeza, como se fosse uma ordem. Você não pode ficar mais um dia sob o mesmo teto que ele. Ele vai te destruir, e você não pode permitir isso. Eu sabia que Dona Laura estava certa. Eu sentia que, se ficasse, perderia tudo. Eu sabia que o fim estava próximo, que minha alma estava sendo destruída. Eu só não sabia como sair, como escapar. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Mas naquela noite, uma ideia nasceu em mim. Uma ideia maluca, mas uma ideia de liberdade. Eu fugiria. Eu sairia de lá, mesmo que isso significasse perder tudo. Dona Laura me olhou com uma suavidade que só ela sabia expressar. Eu vou te ajudar, Letícia. Eu tenho um lugar onde você poderá se esconder, onde você estará segura. Mas você precisa confiar em mim. Precisa acreditar que é possível recomeçar. E eu confiei. Eu entreguei minha vida a ela naquela noite, sabendo que, se falhasse, nunca mais teria uma chance. A madrugada passou com planos, preparativos, tudo o que eu precisava para fugir daquele pesadelo. Na manhã seguinte, antes que meu pai e Rafael acordassem, Dona Laura me levou. Ela disse que me esconderia em um lugar seguro, longe da cidade, onde ninguém me encontraria. E foi o que aconteceu. Ela me levou até uma pequena casa no campo, longe de tudo e de todos. Ali, fui encontrar o que, por tanto tempo, imaginei que nunca teria: paz. Não era um grande lugar, mas era meu refúgio. Mas minha liberdade veio com um preço. Eu não podia contar para ninguém. Eu não podia escrever para minha mãe. Não podia voltar. Se eu fosse descoberta, tudo acabaria. Eu sabia disso. E a dor de não poder mais ver minha mãe, de não poder falar com ela, era algo que me atormentava. Mas eu sobreviveria. Eu precisava sobreviver. A descoberta. Durante semanas, eu vivi naquele lugar isolado, sem comunicação com o mundo exterior, sem saber o que estava acontecendo com minha família. Os dias passavam devagar, como se o tempo tivesse parado. Eu sentia falta de tudo, até da dor. Eu queria sentir algo que me fizesse lembrar que eu ainda estava viva. Mas o que eu sentia não era só dor. Eu sentia raiva. Raiva do que aconteceu, do que foi feito comigo, de ter sido silenciada, ignorada. Certo dia, Dona Laura chegou com uma notícia que me deixou sem palavras. Letícia, sua mãe foi atrás de você. Ela descobriu o que aconteceu e quer te ver. Meu coração bateu forte. Minha mãe. Ela finalmente soubera a verdade? Finalmente ela sabia o que eu estava passando? Mas por que demorou tanto? Por que não fez nada antes? A raiva que eu sentia pela minha mãe tomou conta de mim naquele momento. Ela podia ter me protegido. Ela deveria ter me protegido. Mas algo em meu peito, algo pequeno e dolorido, também queria vê-la. Ver se ela estava bem. Ver se ela ainda se importava. Eu sabia que não poderia voltar. Mas o desejo de confrontar a mulher que eu chamava de mãe era maior. Eu precisava ver se ela sabia. Eu precisava saber se ela tinha algum remorso por não ter feito nada. Fui até a cidade com Dona Laura. Eu queria ver minha mãe. Eu precisava confrontá-la. Cheguei à casa dela e a encontrei sentada na cadeira, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou e não disse nada. Apenas me abraçou, com força, como se tentasse me absorver para dentro de si, tentando me proteger de tudo. Mas eu não queria ser abraçada, não mais. Eu queria respostas. Por que você nunca me defendeu? Component placement, perguntei, a raiva transbordando.
Por que você nunca fez nada? Ela me olhou com uma tristeza profunda. Eu não sabia, Letícia. Eu não sabia até o dia que você foi embora. Quando você fugiu, eu percebi o que estava acontecendo. Eu vi, mas naquele momento, já era tarde demais. Eu estava tão com medo de perder de perder tudo. Não sabia o que fazer. Mas ali, diante dela, senti uma coisa estranha. Eu não sentia mais ódio. Eu só sentia uma profunda tristeza. Tristeza pela mãe que nunca foi mãe. Pela mulher que não teve coragem de enfrentar a verdade, de enfrentar meu pai. Ela me traiu ao me ignorar, ao me deixar enfrentar aquela dor sozinha. Mas, de algum jeito, naquele momento, me senti mais forte. Eu tinha me libertado. O passado e a vingança. Eu sabia que minha mãe não poderia me dar o que eu precisava, não mais. Ela não podia apagar o que havia acontecido. E eu também não podia mais viver no passado. A decisão estava tomada. Eu precisava reconstruir minha vida. Eu queria mais. Queria uma vida digna. Uma vida onde ninguém me olhasse como uma coisa. Onde ninguém me usasse. Mas o destino é curioso. No momento em que estava saindo para tentar refazer minha vida, algo inacreditável aconteceu. Uma ligação. O nome na tela me fez gelar por completo. Era o número de Rafael. Letícia, preciso falar com você. Não pode ser assim. Não com isso. O que aconteceu foi um erro. Eu era apenas um garoto. Eu não sabia o que estava fazendo. Ele disse, a voz carregada de arrependimento. Eu me apaixonei por você. Não era o que você pensa. Eu engoli seco. A raiva voltou com tudo, mais forte que nunca. Como ele ousava. Como ele tinha coragem de tentar se redimir agora, depois de tudo o que fez. Ele pensava que eu poderia perdoá-lo? Que poderia simplesmente esquecer o que ele me fez? Eu não podia mais ouvir aquela voz. Nunca mais me procure, respondi, antes de desligar o telefone. E então, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. A vingança que eu tanto busquei não era o que eu queria mais. O que eu queria agora era paz. Eu queria ser feliz. E para ser feliz, eu tinha que esquecer. Esquecer Rafael, esquecer minha mãe, esquecer aquele passado sombrio. Eu segui em frente. Comecei uma nova vida, um novo caminho. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Dona Laura, era que eu não estava apenas fugindo da dor. Eu estava me tornando algo novo, algo que eu não sabia que seria capaz de me tornar. Na manhã seguinte, antes que minha mãe e Rafael acordassem, Dona Laura me levou. Ela disse que me esconderia em um lugar seguro, longe da cidade, onde ninguém me encontraria. E foi o que aconteceu. Ela me levou até uma pequena casa no campo, longe de tudo e de todos. Ali, fui encontrar o que, por tanto tempo, imaginei que nunca teria: paz. Não era um grande lugar, mas era meu refúgio. Mas minha liberdade veio com um preço. Eu não podia contar para ninguém. Eu não podia escrever para minha mãe. Não podia voltar. Se eu fosse descoberta, tudo acabaria. Eu sabia disso. E a dor de não poder mais ver minha mãe, de não poder falar com ela, era algo que me atormentava. Mas eu sobreviveria. Eu precisava sobreviver. A descoberta. Durante semanas, eu vivi naquele lugar isolado, sem comunicação com o mundo exterior, sem saber o que estava acontecendo com minha família. Os dias passavam devagar, como se o tempo tivesse parado. Eu sentia falta de tudo, até da dor. Eu queria sentir algo que me fizesse lembrar que eu ainda estava viva. Mas o que eu sentia não era só dor. Eu sentia raiva. Raiva do que aconteceu, do que foi feito comigo, de ter sido silenciada, ignorada. Certo dia, Dona Laura chegou com uma notícia que me deixou sem palavras. Letícia, sua mãe foi atrás de você. Ela descobriu o que aconteceu e quer te ver. Meu coração bateu forte. Minha mãe. Ela finalmente soubera a verdade? Finalmente ela sabia o que eu estava passando? Mas por que demorou tanto? Por que não fez nada antes?
A raiva que eu sentia pela minha mãe tomou conta de mim naquele momento. Ela podia ter me protegido. Ela deveria ter me protegido. Mas algo em meu peito, algo pequeno e dolorido, também queria vê-la. Ver se ela estava bem. Ver se ela ainda se importava. Eu sabia que não poderia voltar. Mas o desejo de confrontar a mulher que eu chamava de mãe era maior. Eu precisava ver se ela sabia. Eu precisava saber se ela tinha algum remorso por não ter feito nada. Fui até a cidade com Dona Laura. Eu queria ver minha mãe. Eu precisava confrontá-la. Cheguei à casa dela e a encontrei sentada na cadeira, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou e não disse nada. Apenas me abraçou, com força, como se tentasse me absorver para dentro de si, tentando me proteger de tudo. Mas eu não queria ser abraçada. Não mais. Eu queria respostas. Por que você nunca me defendeu? Perguntei, a raiva transbordando. Por que você nunca fez nada? Ela me olhou com uma tristeza profunda. Eu não sabia, Letícia. Eu não sabia até o dia que você foi embora. Quando você fugiu, eu percebi o que estava acontecendo. Eu vi. Mas naquele momento, já era tarde demais. Eu estava tão com medo de perder de perder tudo. Não sabia o que fazer. Mas ali, diante dela, senti uma coisa estranha. Eu não sentia mais ódio. Eu só sentia uma profunda tristeza. Tristeza pela mãe que nunca foi mãe, pela mulher que não teve coragem de enfrentar a verdade, de enfrentar meu pai. Ela me traiu ao me ignorar, ao me deixar enfrentar aquela dor sozinha. Mas de algum jeito, naquele momento, me senti mais forte. Eu tinha me libertado. O passado e a vingança. Eu sabia que minha mãe não poderia me dar o que eu precisava, não mais. Ela não podia apagar o que havia acontecido. E eu também não podia mais viver no passado. A decisão estava tomada. Eu precisava reconstruir minha vida. Eu queria mais. Queria uma vida digna. Uma vida onde ninguém me olhasse como uma coisa. Onde ninguém me usasse. Mas o destino é curioso. No momento em que estava saindo para tentar refazer minha vida, algo inacreditável aconteceu. Uma ligação. O nome na tela me fez gelar por completo. Era o número de Rafael. Letícia, preciso falar com você. Não pode ser assim. Não com isso. O que aconteceu foi um erro. Eu era apenas um garoto. Eu não sabia o que estava fazendo. Ele disse, a voz carregada de arrependimento. Eu me apaixonei por você. Não era o que você pensa. Eu engoli seco. A raiva voltou com tudo, mais forte que nunca. Como ele ousava? Como ele tinha coragem de tentar se redimir agora, depois de tudo o que fez? Ele pensava que eu poderia perdoá-lo? Que poderia simplesmente esquecer o que ele me fez? Eu não podia mais ouvir aquela voz. Nunca mais me procure. Respondi antes de desligar o telefone. E então, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. A vingança que eu tanto busquei não era o que eu queria mais. O que eu queria agora era paz. Eu queria ser feliz. E para ser feliz, eu tinha que esquecer. Esquecer Rafael, esquecer minha mãe, esquecer aquele passado sombrio. Eu segui em frente. Comecei uma nova vida, um novo caminho. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Dona Laura, era que eu não estava apenas fugindo da dor. Eu estava me tornando algo novo, algo que eu não sabia que seria capaz de me tornar. Eu nunca mais vi Rafael. Nunca mais vi minha mãe. Mas eu me tornei uma mulher forte, alguém capaz de lutar, de sobreviver, de recomeçar. E algum dia, alguém descobriria tudo o que eu passei. Minha história seria contada, mas não para buscar piedade, mas para mostrar que, mesmo quando a vida nos destrói, nós podemos reerguer, podemos renascer. Podemos, sim, sobreviver. O fardo do silêncio. Os meses passaram rapidamente. O campo, aquele pequeno refúgio que Dona Laura me deu, me fez perceber algo que nunca tinha entendido antes. O silêncio. Durante toda a minha vida, estive cercada de barulho,
de gritos, de risos forçados. O barulho da dor, o som das palavras que eu nunca pude dizer. Mas ali, no campo, no silêncio absoluto, foi onde minha alma finalmente teve espaço para respirar. E o silêncio que antes me consumia, agora se tornava meu aliado. As primeiras semanas foram as mais difíceis. A sensação de estar sozinha, de não ter mais uma casa para voltar, me fazia sentir uma saudade dolorosa do que nunca pude ter. Mas ao mesmo tempo, a solidão me dava a chance de curar as feridas que estavam dentro de mim. Feridas profundas que até aquele momento eu sequer sabia que existiam. Eu não sabia mais quem eu era sem o peso do passado. Durante esse tempo, Dona Laura foi minha guia. Ela me ajudava a redescobrir meu corpo, minha mente. Me ensinava como lidar com a raiva que ainda queimava dentro de mim e, ao mesmo tempo, me fazia sentir a gratidão pelas pequenas coisas, como a terra fresca que eu cavava para plantar, ou o céu limpo que eu olhava todos os dias, como se fosse a primeira vez. Eu escrevia todos os dias, não por obrigação, mas porque precisava colocar para fora tudo o que eu carregava dentro. No começo, eram apenas palavras desconexas, pensamentos soltos. Mas com o tempo, fui organizando essas palavras, como se estivesse costurando minha alma, curando-me uma linha de cada vez. Eu me via cada vez mais distante de quem eu fui. E de alguma forma, isso me dava alívio. Eu estava me tornando quem eu queria ser. Eu não estava mais presa ao meu passado. Porém, como em toda jornada de cura, nem tudo foi fácil. O passado volta, às vezes, de maneira invisível, como uma sombra que você não consegue ver, mas sabe que está ali, te perseguindo. Eu ainda me lembrava de Rafael, daqueles olhos verdes, do sorriso falso, das palavras que me cortavam mais fundo do que qualquer faca. O ódio que eu sentia por ele, por tudo o que ele fez, ainda estava presente, só que agora eu sabia como lidar com isso. Certo dia, depois de meses de paz, a porta da minha casa se abriu lentamente. Dona Laura entrou, com um sorriso sereno, mas seu olhar estava preocupado. Letícia, ela começou, tem algo que você precisa saber. Eu sabia, na mesma hora, que alguma coisa estava prestes a mudar. Algo que eu não queria ouvir, mas que eu sabia que não poderia mais evitar. É sobre Rafael, ela disse, com a voz baixinha, quase como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. Ele está à procura de você. Ele está se dizendo arrependido. Está tentando convencer todo mundo de que não sabia o que estava fazendo. Mas Letícia... Ela parou por um momento, e seus olhos brilharam com algo que eu não sabia identificar. Eu acho que ele está escondendo algo. Algo muito mais profundo do que ele quer que você acredite. Eu me senti gelada por dentro. O nome de Rafael, depois de tanto tempo, fez meu coração acelerar de novo. O que você quer dizer, Dona Laura? O que ele está escondendo? Ela olhou para mim com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Eu investiguei. Eu conversei com algumas pessoas da cidade, com alguns amigos que ainda o conhecem. E, Letícia, o que ele fez não foi apenas um erro de adolescente. Ele tem um histórico, algo que começou antes de você e que ainda está se repetindo com outras meninas. Eu senti uma onda de repulsa me invadir. Como assim? Como ele pôde fazer isso com tantas pessoas? Por que ninguém havia parado isso antes? Mas ao mesmo tempo, a raiva crescia dentro de mim. Uma raiva que eu não sabia como controlar. Você tem certeza disso, Dona Laura? Ele fez isso com outras meninas? Perguntei, a voz quase inaudível, o coração apertado. Ela assentiu com a cabeça. Eu tenho provas, Letícia. Mais do que isso, eu tenho certeza de que ele ainda vai tentar fazer o mesmo com você, se tiver uma chance. Eu fiquei em silêncio, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Eu sabia que, no fundo, não era surpresa. Rafael sempre foi o tipo de pessoa que se achava invencível,
que pensava que poderia fazer o que quisesse, sem enfrentar consequências. Mas agora, ele estava tentando se redimir, tentando se fazer de vítima. E de algum modo, isso me fez querer lutar. Não por mim, mas por todas as meninas que ele poderia destruir se ninguém fizesse nada. Eu tomei uma decisão naquele momento. Eu ia acabar com isso. Eu ia enfrentar Rafael, não mais como a menina que ele abusou, mas como uma mulher forte, que sabia quem era e que não tinha medo dele nem de ninguém. Eu sabia que ele ainda queria me controlar, ainda queria me usar. Mas eu não seria mais sua vítima, não de novo. O confronto final. A noite estava fria quando decidi voltar à cidade. O ar gelado cortava meu rosto, mas eu não sentia nada. Estava decidida. Nada mais me seguraria. Eu tinha que enfrentar Rafael, e não importava o que isso significasse. Eu precisava que ele soubesse que ele não podia mais me dominar. Que ele não poderia mais destruir minha vida, nem a de ninguém. Cheguei em São João do Rio Claro sem avisar ninguém. Não falei com minha mãe, não avisei Dona Laura. Eu sabia que o confronto seria só meu, algo que eu precisava fazer sozinha. Quando cheguei à porta da casa dele, meu coração estava disparado. Eu sabia que estava prestes a encarar meu passado de frente, mas dessa vez, não era mais o mesmo passado de medo e dor. Eu estava forte. Rafael abriu a porta. Ele parecia o mesmo. Aqueles olhos verdes, o sorriso de sempre, mas algo estava diferente. Ele parecia nervoso, como se soubesse que eu estava ali para algo muito mais sério do que ele imaginava. Letícia, você finalmente veio. Ele disse, tentando se mostrar calmo, mas sua voz traía o medo. Eu sei o que você está pensando, mas por favor me ouça. Eu sei que errei, que fiz coisas horríveis, mas estou tentando mudar. Eu estou me arrependendo. Eu respirei fundo e olhei bem nos olhos dele. Arrependido? Você acha que eu vim aqui para ouvir suas desculpas, Rafael? Você não tem nada a me oferecer. Você é um monstro, e o pior é que você sabe disso. Ele tentou se aproximar, mas eu o interrompi com a voz firme. Não se atreva a dar um passo mais perto de mim. Não me venha com mentiras. Você acha que eu não sei o que você fez com outras meninas? Você acha que eu sou burra? Não me engane mais. Não sou a mesma de antes. Ele parou, seu rosto empalidecendo, os olhos agora cheios de desespero. Você não pode fazer isso, Letícia. Não pode me acusar assim, sem provas. Mas antes que ele pudesse continuar, eu disse, com a raiva fervendo em minhas veias. Eu tenho todas as provas que preciso, Rafael. E você vai pagar. Não só por mim, mas por todas as outras vítimas que você fez ao longo dos anos. O silêncio na sala foi pesado, como uma bomba prestes a explodir. Eu não queria mais vingança. Eu queria justiça. Eu queria que ele soubesse que, por mais que tentasse esconder, a verdade viria à tona. E foi isso que eu fiz. A justiça e a liberdade. A notícia sobre a prisão de Rafael se espalhou como um incêndio pela pequena cidade de São João do Rio Claro. Quando ele foi finalmente preso, não foi como eu imaginei. Não houve uma cena épica de confronto, nem algo grandioso. Mas a sensação de justiça que preencheu o ar naquele momento foi indescritível. Era como se o peso que ele carregava, e que eu carreguei por tanto tempo, tivesse sido finalmente retirado de nós, e a cidade sentisse isso com a mesma intensidade. Fui eu quem o denunciou, e de alguma forma, aquele ato me transformou ainda mais. Não foi apenas uma denúncia, foi um grito de liberdade. Um grito silencioso, mas feroz, que ressoou dentro de mim como se eu estivesse finalmente dizendo para o mundo: eu não sou mais a sua vítima. Era uma manhã de terça-feira quando o policial me ligou. Eu estava em casa, fazendo os mesmos afazeres de sempre no campo, tentando continuar minha vida em paz, como Dona Laura sempre me aconselhara. Mas eu sabia que aquilo não seria mais possível. A prisão de Rafael estava prestes a acontecer, e o peso de saber disso era ao mesmo tempo um alívio e um pesadelo.
O alívio de ver que ele não poderia mais me machucar, mas o pesadelo de saber que ainda havia mais a enfrentar. Eu havia feito minha parte. Quando Rafael foi preso, os detalhes do seu comportamento começaram a ser descobertos. Havia mais vítimas, mais meninas, e, por mais que fosse doloroso, essas meninas começaram a se sentir seguras o suficiente para falar. Eu fui apenas a primeira. Eu fui a faísca que iniciou tudo. Lembro-me de quando o policial chegou à minha casa para me contar sobre a prisão. Ele parecia tão sério, como se estivesse prestes a revelar algo insuportável. O seu olhar me dizia que, por mais que eu já soubesse da gravidade da situação, havia mais coisas por vir. Letícia, ele disse. Ele foi preso. Mas o caso contra ele está ficando ainda mais complexo. Ele não apenas abusou de você, Letícia. Ele fez isso com outras meninas na cidade. Tem relatos de vítimas que apareceram e começaram a falar. A investigação está em andamento, mas por enquanto ele está preso, sem fiança. Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina. Eu sabia que Rafael não era um simples criminoso, mas o que ele tinha feito, o quanto ele tinha se escondido atrás de seu sorriso encantador e da sua imagem de bom moço, me fazia sentir uma raiva que não podia ser expressada em palavras. Ele foi o monstro que se escondeu na aparência de alguém digno de confiança. No dia da prisão, eu não estava lá. Eu sabia que seria uma prisão simples, mas com um significado imenso. Rafael foi preso em sua casa enquanto estava sozinho. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e a sensação de justiça, que por tanto tempo esteve adormecida, despertou em todos. Mas eu sabia que ele ainda era o favorito do povo, o menino bonito, o filho perfeito. E as pessoas estavam começando a questionar se aquilo era realmente verdade. Eu sabia o quanto isso doía. Ver Rafael, o menino que todos sempre chamaram de herói, ser humilhado e levado para a delegacia, foi a imagem que eu precisava para fechar o ciclo. Ele, que sempre se achou acima de tudo e todos, estava finalmente pagando pelos seus crimes. Ele já não podia mais se esconder atrás da fachada de bom filho e bom rapaz. O que eu fiz foi, de certa forma, um ato de vingança. Mas não era só vingança, era justiça. Eu nunca imaginei que o simples ato de denunciar, de tomar coragem para contar o que ele fez, faria tanta diferença. Não apenas para mim, mas para outras meninas que ele destruiu, cujas vozes eram abafadas pelo medo, pela vergonha, pela ignorância. Quando ele foi preso, eu soube que a cidade jamais o veria da mesma forma, e que, de alguma forma, nós duas, eu e as outras vítimas, havíamos feito justiça, pela força de nossa coragem. Mas a verdadeira mudança foi dentro de mim. Eu não precisava mais me esconder. Ele não tinha mais poder sobre mim. Quando ele foi levado, fiquei olhando pela janela do campo, enquanto o carro da polícia se afastava, até desaparecer na estrada. Aquele era o fim de um ciclo, o fim de anos de dor. Eu não precisava mais olhar para trás. A prisão de Rafael não foi apenas o fechamento de um capítulo da minha vida, mas a revelação de um novo começo. Quando ele foi levado para a prisão, ele não sabia que estava, de algum modo, me dando a liberdade. Eu não precisei mais da justiça do sistema. Ele, o monstro, estava encarcerado, mas eu, finalmente, estava livre. Eu estava livre para ser Letícia, a mulher que se ergueu das cinzas, a mulher que se reconstruiu com as próprias mãos e que, acima de tudo, tinha sua dignidade de volta, a liberdade reconquistada. Os dias após a prisão de Rafael passaram como um borrão. O peso que eu carregava sobre os ombros, há tanto tempo, parecia ter sido tirado de repente. Mas não foi uma libertação imediata e simples. A liberdade, por mais desejada que fosse, trouxe consigo um novo tipo de solidão, algo que eu não esperava. Eu não sabia mais como me inserir no mundo. A dor que se dissipou lentamente deixou um vazio. Como se, ao tirar o veneno da minha vida, eu também tivesse perdido uma parte de mim. As lembranças de um tempo distante, agora quase incompreensíveis,
me assombravam. Eu estava com medo de que, de alguma forma, o que passei tivesse me tornado alguém diferente. Será que eu ainda era a Letícia que sonhava em ser veterinária, que adorava dançar na chuva e que queria ver o mundo? Ou agora, eu era uma mulher marcada, moldada pela dor e pela raiva? Aqueles primeiros dias no campo foram difíceis, como se eu estivesse tentando voltar ao passado para consertar as coisas, mas não sabia como. Como reconstruir a vida quando, por tanto tempo, a única coisa que existia dentro de você era a dor? Dona Laura me observava, sabia que eu estava processando tudo em silêncio. Ela nunca fez pressão. Ela me dava espaço, me escutava, mas sabia o que eu precisava. Sabia que eu tinha que aprender a me perdoar. Você não precisa carregar todo o peso do mundo sozinha, Letícia. Ela me disse uma vez, enquanto tomávamos chá na varanda da casa dela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho suave. Às vezes, o que precisamos é só de tempo. O tempo vai te ajudar a se reconstruir. E para isso, você vai precisar de mais do que apenas força. Foi difícil entender suas palavras no começo. Como assim? Mais do que força? O que mais eu poderia precisar além disso? Durante todos os anos, a única coisa que me manteve de pé foi a força. E agora, sem Rafael, sem a dor constante, sem a ameaça de um perigo iminente, eu não sabia quem eu era. Naquele dia, enquanto eu pensava sobre o que Dona Laura disse, algo em mim se quebrou. Não de uma maneira trágica, mas de um modo libertador. Eu não precisava ser mais forte. Eu não precisava ser a mulher que sobreviveu a tudo. Eu podia ser apenas Letícia, e isso já seria suficiente. Eu poderia ser vulnerável, eu poderia sentir medo, e ao mesmo tempo, eu tinha o direito de ser feliz. Aos poucos, comecei a reconectar com a Letícia que eu tinha sido. Comprei um cavalo e comecei a andar pelos campos, me sentindo livre, sentindo o vento no rosto novamente, como se as correntes do passado tivessem finalmente sido quebradas. E o mais importante, comecei a aprender a confiar em mim mesma. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma mulher que se reerguia. Uma mulher que, mesmo com a dor no peito, sabia o que era necessário para seguir em frente. O encontro com o passado. Eu sabia que a visita à minha mãe não seria fácil, mas nunca imaginei que o peso que ela carregava fosse maior do que o meu. Ao voltar à cidade, o que encontrei na casa dela foi algo completamente inesperado e perturbador. A casa estava silenciosa, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. As paredes ainda carregavam o cheiro antigo de móveis antigos e a memória de uma vida que eu nunca pude entender completamente. Ao entrar no quarto dela, a vi deitada na cama, muito mais frágil do que me lembrava, os cabelos grisalhos espalhados pelo travesseiro. Quando ela me viu, os olhos dela brilharam por um instante, mas logo se apagaram com a tristeza que ela sentia. "Filha, você veio", ela disse, com a voz fraca, mas com uma ternura que me cortou. Aquela era a mulher que eu conhecia como minha mãe. Mas eu sabia que as coisas entre nós nunca seriam as mesmas. Eu não sabia o que esperar dessa conversa, não sabia nem o que eu queria dela. Eu queria entender o que aconteceu, porque ela nunca fez nada. Mas no fundo, algo me dizia que o que ela tivesse para dizer mudaria tudo o que eu sabia. Fiquei em silêncio por alguns minutos, olhando para ela. Eu queria ouvir o que ela tinha a dizer, mas o orgulho e a dor que eu sentia ainda estavam muito vivos. Finalmente, a quebra do silêncio veio dela. "Letícia, eu sei que você está aqui porque tem muitas perguntas, e eu não sei por onde começar. Talvez, se eu pudesse voltar atrás, teria feito as coisas diferentes. Eu sei que falhei com você, mas eu precisava te contar uma coisa, algo que eu escondi por muito tempo." Eu me aproximei lentamente da cama, o coração acelerado. Aquele momento estava me consumindo. O que ela queria dizer? Eu sabia que minha mãe carregava segredos, mas até aquele momento, nunca imaginei que ela pudesse esconder algo tão obscuro.
O que você está me dizendo, mãe? Na component placement, perguntei, com a voz mais trêmula do que eu queria demonstrar. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando forças. Depois, com a voz mais baixa do que nunca, ela disse: Rafael, ele não é seu irmão, Letícia. Não, não é só isso. Ele era seu pai. Eu congelei. As palavras dela foram como um soco no estômago. Eu não conseguia acreditar no que ela estava me dizendo. O quê? Como assim, mãe? O que você está dizendo? Ela olhou para mim, e a dor nos olhos dela foi como uma facada. Eu sei que você está chocada, mas é a verdade. Eu fui manipulada, Letícia. Quando você nasceu, seu pai não estava mais em casa. Ele foi embora. Mas Rafael, ele foi o único que esteve lá para mim. Ele era meu vizinho. E, por um momento, ele me convenceu de que você precisava de um pai. Ele me disse que ele me daria a estabilidade que eu precisava. Eu não conseguia compreender. Não podia processar o que minha mãe estava dizendo. Rafael, que eu achei que era meu irmão, era, na verdade, meu pai. Como ela pôde fazer isso? Como ela pôde me colocar nessa situação sem me dizer nada? E mais ainda, como ele pôde? Ela virou o rosto para o lado, como se não quisesse mais me olhar. Eu estava desesperada. Eu achava que, se não fizesse o que ele queria, a nossa vida não teria mais sentido. Eu vi nele uma maneira de dar a você um futuro, de dar a ele o que ele queria. Eu estava cega, Letícia. Ele me manipulou de uma maneira que você nunca vai entender. Eu fiquei em choque. A raiva que eu sentia por Rafael aumentava ainda mais. Eu havia sido sua vítima, não apenas de um irmão, mas de um homem cruel, que usou todos ao seu redor. E minha mãe, que deveria me proteger, foi cúmplice disso tudo. Eu sentia uma dor profunda, algo que rasgava minha alma por dentro. Como ela pôde se submeter a isso? Como ela pôde permitir que isso acontecesse? Você sabia, mãe. Você sabia tudo isso e nunca me contou. Nunca me protegeu. A raiva estava tomando conta de mim. Eu não conseguia controlar. Não conseguia mais segurar as lágrimas. Ela se calou por um momento. E eu fiquei ali, tentando processar tudo o que ela tinha acabado de me dizer. Era como se tudo o que eu soubesse sobre minha vida tivesse sido uma mentira. Eu estava enlouquecendo. O homem que sempre vi como meu irmão era na verdade o homem que destruiu minha vida. Eu sei, Letícia, eu sei que errei, mas não posso mais viver com essa culpa. Eu preciso que você saiba o que aconteceu. Eu preciso que você saiba que, embora eu tenha feito isso com você, o que aconteceu depois disso foi algo que eu também não entendi. Algo que eu me arrependo profundamente. Por que você nunca fez nada, mãe? Perguntei, minha voz falhando. Por que você deixou tudo isso acontecer? Você me destruiu também, me deixou sozinha para lidar com a dor. Rafael não era meu irmão. Ele era meu pai. E você deixou ele fazer isso. Ela não respondeu de imediato. Então, com um suspiro pesado, ela disse: Porque eu estava com medo, Letícia. Eu tinha medo dele. Eu sabia o que ele fazia, mas eu não sabia como sair dessa situação. Ele me controlava, me ameaçava. Ele dizia que se eu não fizesse o que ele queria, ele destruiria a minha vida também. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele homem, que um dia achei que era o único que me amava, era um monstro. E minha mãe, em sua fraqueza e medo, foi cúmplice disso tudo. Eu queria ter sido mais forte, Letícia. Eu queria ter protegido você, mas eu não sabia como. Eu falhei como mãe, e não há desculpas para isso. Ela estava chorando, mas eu não sabia se queria consolá-la. Eu não sabia mais como sentir. Eu respirei fundo, tentando conter a raiva, a dor e o desgosto que estavam me consumindo. Aquele segredo, algo que minha mãe carregou por toda a vida, havia me destruído por dentro. Eu não sabia mais como olhar para ela, não sabia como olhar para o passado e entender tudo o que aconteceu. Eu preciso ir embora, mãe. Preciso respirar. Não sei se consigo perdoar você.
Mas talvez um dia eu consiga entender. Talvez. Eu olhei para ela pela última vez e saí do quarto, sentindo que o peso da verdade me esmagava a cada passo. Ao sair da casa dela, algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia que minha jornada para a cura ainda estava longe de terminar. Mas, de alguma forma, aquele segredo revelado me fez ver o quanto a vida era mais complicada do que eu imaginava. Eu sabia que, agora, mais do que nunca, eu precisava encontrar meu próprio caminho para a liberdade. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. E eu sabia que teria que fazer isso sozinha. Eu não sabia se o perdão viria com o tempo, mas naquele momento, decidi que seria a última vez que deixaria que o ódio tivesse poder sobre mim. Nos dias que se seguiram, eu decidi que deveria passar mais tempo ao lado de minha mãe. Ela estava cada vez mais fraca, mas havia uma paz na sua face que eu nunca imaginei que veria. Ela se despedia de tudo com uma serenidade que me surpreendeu. Mas não era um adeus doloroso. Era mais como uma aceitação tranquila do que o destino lhe trazia. Eu passei mais tempo com ela do que imaginei que seria possível. Fomos juntas para a cozinha, lembrando de quando eu era pequena e ela fazia os melhores bolos de chocolate, rindo como se a vida tivesse sido diferente. Como se o tempo não tivesse passado. E com isso, eu entendi que não precisava mais buscar por respostas. Eu já sabia o que precisava saber. Não era sobre o que aconteceu, mas o que eu escolhia fazer com isso. Quando ela partiu, me senti tranquila, como se o peso do mundo tivesse sido suavizado. Não porque ela tivesse ido, mas porque, finalmente, eu havia encontrado a paz que eu buscava há tanto tempo. De volta ao campo, eu refiz minha vida de uma forma nova. Não era perfeita, mas era minha. Eu era Letícia, a mulher que sobreviveu e escolheu viver. Eu sabia que a dor ainda viria, mas agora eu tinha as ferramentas para lidar com ela. O que mais eu poderia precisar além disso? A última surpresa veio de onde eu menos esperava. Um dia, ao voltar para casa, vi uma carta na minha mesa. Era de uma velha amiga da infância, alguém que eu não via há anos. E ao ler, uma lágrima escapou dos meus olhos. Ela estava me convidando para o casamento de sua filha. E na carta, ela escreveu: Letícia, você nunca saberá o quanto sua coragem nos inspirou. E nesse momento, eu entendi. Eu não precisava mais ser definida pelo passado. Eu era Letícia Lima, mulher que aprendeu a caminhar com os próprios pés, mulher que, por fim, se reconcilia com o que foi, mas olha para o futuro com os olhos limpos. Eu sabia que o melhor ainda estava por vir. Minha história termina aqui. Gostaria da opinião de vocês se tomei a atitude certa ou não. Deixe nos comentários. Diga também de qual cidade vocês estão falando. Um grande beijo da vovó Letícia.